Você certamente vivencia um conflito ou já vivenciou um conflito. A sua solução pode ser dada por um terceiro, ou um terceiro indicar a solução. Ou você prefere você próprio solucionar? Eu vou mostrar a você aqui a diferença entre mediação, conciliação e arbitragem. E certamente você vai sair outro depois de assistir o vídeo. Me siga. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Para quem não me conhece, sou Roberto Boloini Júnior, mestre e doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo, professor, mediador, palestrante, escritor, consultor, pessoa com deficiência, portador de cegueira, desde os 10 anos de idade. Em razão desse fato, eu passei a olhar a vida com os olhos do coração e passei a solucionar conflitos de forma mais humana. Vem comigo e você vai ver como esses conflitos podem ser solucionados a partir de métodos adequados de soluções de conflito: mediação, conciliação, arbitragem. Um conflito, muitas vezes, pode ser solucionado pelos próprios conflitantes. Dependem deles estabelecerem um diálogo. Por quê? Porque o conflito existe na medida em que uma pessoa, um conflitante, não entende a diferença do outro. Isso é o suficiente para que exista o próprio conflito. Outro aspecto gerador do conflito é o julgamento que todo indivíduo faz, que todos nós fazemos do outro, pensando que ele deve ter a conduta que nós temos. Mas por sermos diferentes, evidentemente que há uma dificuldade grande de compatibilizar essas questões e o conflito, ele existe. O conflito é fato nas relações humanas. E ele não é totalmente destrutivo. Muito pelo contrário, ele pode sim ser construtivo. Mas, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês métodos adequados de soluções de conflito: a mediação, a conciliação e a arbitragem. A mediação e a conciliação, elas são métodos de autocomposição dos conflitos, em que um terceiro, que não é juiz, não é árbitro, é um terceiro, com técnicas, princípios e ferramentas da própria mediação, estrutura o diálogo entre os conflitantes. E aqui, quando eu falo em estruturar o diálogo entre os conflitantes, restaurar a comunicação entre eles, eu me refiro à mediação. O mediador, ele não aponta soluções. O mediador busca aproximar os conflitantes, mostrando a eles que, embora existam diferenças, existem pontos comuns que podem, novamente, reconstruir a comunicação destruída pelo próprio conflito. O mediador, portanto, ele não indica caminho algum. Ele apenas aproxima as partes e busca resolver o que a gente chama de parte mergulhada no oceano do iceberg. Ou seja, qual é o sentimento, qual é o interesse que gerou o conflito que aparece, que é a ponta do iceberg. A mediação, ela é recomendada normalmente e deve existir quando as partes têm um vínculo entre si. Muita gente fala e pensa que a mediação é apenas por direito de família, em razão do vínculo de parentesco. Isso não é verdade. O vínculo pode existir, por exemplo, em função de uma questão econômica entre duas empresas que até então eram parceiras e agora não são mais, em razão de alguma divergência. E o mediador aqui tem um papel ímpar, importante. Aliás, na Europa, a mediação era muito utilizada na área de família na Itália e hoje é utilizada também no mercado comum europeu para solucionar conflitos entre empresas de um mesmo país e empresas de países diferentes, ou entre os próprios países que fazem parte da comunidade europeia. Portanto, a mediação, ela é recomendada a
situações em que os conflitantes têm um certo vínculo entre si. A conciliação é diferente. A conciliação, o conciliador, ele indica alguns caminhos, ele sugere alguns caminhos. E ele não se preocupa com restaurar a comunicação entre os conflitantes. Ele se preocupa em solucionar o conflito, botando fim, normalmente, por um acordo entre esses conflitantes. Aqui, no caso, a conciliação é mais recomendada a relações em que os conflitantes não têm vínculo entre si. Então, a mediação e a conciliação integram o que a gente chama de autocomposição dos conflitos. Vem a arbitragem. A arbitragem, ela é regulamentada no Brasil pela Lei 9307 de 96. E o árbitro, ele não é juiz. O árbitro, ele vai emitir um laudo arbitral. Como assim? Vejam bem, há um conflito e as partes resolvem não levá-lo para juízo, não entregá-lo nas mãos de um juiz para solucioná-lo. Eles contratam um árbitro. O que é necessário para ser árbitro? Ter capacidade civil. É o suficiente. E esse árbitro, que pode ser um árbitro singular ou um colegiado de árbitros, sempre em número ímpar, ele vai analisar os fatos e ele não julga, mas ele emite um laudo arbitral. E esse laudo arbitral é como uma sentença de um juiz. Se a parte descumpri-la, a outra prejudicada pode ingressar, aí sim, em juízo e executar o laudo que não foi cumprido. O laudo arbitral, normalmente, ou melhor, a arbitragem, normalmente ela é utilizada em relações contratuais. Aliás, no próprio contrato, pode-se colocar uma cláusula determinando o compromisso arbitral. Melhor dizendo, a cláusula compromissória. No contrato, uma cláusula denominada cláusula compromissória. O que determina essa cláusula? Se os contratantes ali tiverem uma divergência, um conflito, eles não vão buscar o juiz para solucionar. Eles vão buscar um árbitro. Então, a cláusula compromissória é um pré-contrato em que as partes em conflito vão escolher um árbitro, um juízo arbitral, em caso de divergência contratual. Ou, mesmo não existindo a cláusula compromissória no contrato, pode haver uma divergência entre duas pessoas e eles escolherem o juízo arbitral. E aí sim é o compromisso arbitral. Eles firmam um contrato chamado compromisso arbitral, artigos 851 a 853 do Código Civil, e escolhem um árbitro ou uma câmara arbitral para decidir a questão. Portanto, não há que se confundir mediação e conciliação, que são formas de autocomposição de conflitos, com arbitragem, que é uma forma de heterocomposição de conflitos. A decisão arbitral e a sentença de um juiz integram o que nós chamamos de heterocomposição. Se você gostou desse vídeo, comente. Se há alguma questão sua, conflituosa, está na mão de um mediador, conciliador, de um árbitro, comente aqui. E, posteriormente, eu vou olhar e fazer os comentários. Muito obrigado.